Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao podcast Desopilando. Eu sou o Matheus Breyer, sou comediante aqui do Rio Grande do Sul e sou o dono desse podcast. Para quem está chegando agora, esse podcast ele tem aproximadamente 4 meses de vida. Temos 20 episódios até então, todos os quais eu gravei sozinho, sem conversar com ninguém, nesse formato que eu vou começar hoje. Então, tu pode escutar os episódios anteriores, se divertir. A minha proposta com o podcast sempre foi trazer leveza para a vida das pessoas, trazer diversão, sempre ver a vida de uma forma bem humorada. Então, tu tens aí 20 episódios para trás para escutar e se divertir. Eu estou começando hoje um formato de conversa que eu quero incluir também aqui no podcast. Eu não vou abandonar os episódios que eu gravo sozinho, vou continuar fazendo, mas eu quero inserir esse tipo de programa também, que eu acho muito legal e era a minha ideia desde o início fazer. Em função da pandemia, né, eu comecei a gravar sozinho e deixei para quando as coisas estivessem um pouco mais tranquilas, começar a gravar, seja pelo Zoom, como foi o caso da conversa de hoje com o Nando, e também presencialmente em breve. Eu peço também que vocês acompanhem, né, as minhas redes sociais, @MatheusBreyer, o Instagram do podcast também, que é o @DesopilandoPodcast, e no canal do YouTube, tem o meu canal do YouTube, Matheus Breyer, que é onde eu posto todos os episódios do Desopilando. Então se inscrevam lá e ativem o sininho para receber as notificações, para saber sempre que tiver um episódio novo e até também quando eu estiver postando algum vídeo de comédia, vídeo de stand-up, que eu também tenho alguma coisa e pretendo postar mais. E se você é o consumidor de podcast no formato de áudio, tem também no Spotify e em todas as outras plataformas, o Desopilando, é só procurar lá, assinar o podcast, seguir, para também receber as atualizações de quando entrar episódio novo. Para iniciar esse novo formato de conversação, nada melhor do que uma pessoa que eu admiro muito, um cara que é uma grande referência para mim na comédia, um amigo meu desde o início, foi a primeira pessoa com quem eu falei quando eu quis começar a fazer stand-up, me ajudou bastante, a gente já fez muitos shows juntos e foi um bate-papo muito legal. Obviamente falamos sobre comédia, sobre o início da carreira, os perrengues da vida de comediante, muitas histórias engraçadas no meio. Falamos também um pouco sobre família, sobre filhos, projetos, enfim, um bate-papo bem legal e eu espero que vocês gostem bastante. Enviem lá no meu Instagram o feedback, o que acharam, com quem vocês acham que seria interessante eu gravar um bate-papo também, e eu espero que vocês gostem. Fique agora com o bate-papo com o Nando Viana. E aí, Nando, tudo certo contigo? Tudo bem, e aí? Tudo certinho, cara. Já começo dizendo aqui que tu é o primeiro cara que eu tô fazendo um bate-papo, então é uma honra muito grande pra ti, né, cara? Ser o primeiro cara com quem eu vou conversar. Eu fico honrado, tudo que eu sou. A única coisa que eu não faço ser primeiro, e eu já decretei isso na minha vida, é show em bar novo. É um bar novo e a gente vai fazer show, essa é a primeira edição. Não faço mais, assim. Se eu decretei, é uma coisa minha, todo mundo da empresa sabe lá, não faço. Pega um público meio estranho às vezes, né? Não, às vezes os caras dizem, não, o primeiro show é sempre aquele que o cara que te chamou fala assim, não, a gente ainda tem que ajeitar o som, né? Sabe, ele sempre tem um porém ali pra começar. Não, hoje vai ser legal, assim, a gente só não conseguiu divulgar bem, mas vai começar o projeto, sabe? Sempre tem um negócio. Olha, vai ser bacana, a gente vai trazer o palco mais pra cá pra ficar embaixo da luz, que não deu tempo de instalar a luz. Cara, sempre tem um negócio. Então, o microfone é alguém do bar que tinha. Não, o cara tinha em casa o microfone, que daí o cara disse, não, meu microfone é super bom. Daí aqueles que vinha com karaokê, tá ligado? De videokê. Puta microfone de videokê do caralho. Isso aí. Acontece essas coisas, então, né, cara? Isso eu não faço. Eu fiz um que foi um dos últimos que eu fiz de ser primeiro e foi com... Mas não era o primeiro show daquele projeto, não, já era o terceiro, já, na real não, esse aí não vale pra isso. Mas eu fiz, enfim, não falo. Primeiro eu não vou. Mas no Poa Comedy ali no início também, né, foi um parâmetro que eu tive, assim, nos primeiros shows do Poa também teve essa... A casa tinha toda a estrutura, tudo perfeito, mas o público ainda assim meio, né,
conhecendo o ambiente e tal. Me parece que depois, a terceira ou quarta vez que eu me apresentei lá, aí fluía assim, que era uma beleza, mas as primeiras vezes, Eu quando acho que começa... tem o fator conhecendo o ambiente, o fator formando o público, né? Eu acho que o fator conhecendo o ambiente pra gente artista, né, assim, de começar, quanto mais tu pisa no palco, às vezes tu aprende os macetes dele, sim, pra vários Sim. lugares, sabe? Mas eu acho que o Porto Alegre Comedy Club, eu ainda não deu tempo suficiente, infelizmente, da Casa Aberta para me apresentar o suficiente para dizer que eu peguei o macete de lá, sabe? Eu acho, Aham. por exemplo, que o Ventura pegou o macete de lá, porque ele foi MC vários dias do nosso show e tal. Eu acho que ele entendeu mais o macete de lá. Eu não fui tanto MC. E quem é MC é que ser MC é legal para pegar o macete, né, da casa. Então, Cara, eu eu acho que na nossa noite lá do Vente Rindo, eu fiz várias noites de MC, assim. E realmente, cara, com o tempo, assim, tem aquele estilo de abertura meio clássico ali, assim, de trocar ideia com a plateia, até o que tu vai perguntar para as pessoas, eu senti que ali tinha uma maneira diferente, assim. Cada bar parece é que tem diferente. o seu público, a sua história, né? Tem. Eu acho que também o Porto Alegre Comedy Club é um bairro, onde ele fica, é um bairro chique, né, assim. Então isso atrai também, é uma casa chique e tal, isso atrai um tipo de público também que talvez tá meio assim, vamos ver o que que você vai me provar. Não entende? Assim, Aham, ainda tem, pode ser que sim. tenha um pouco desse pensamento, ou pode ser questão geográfica não, mas arquitetônica da casa, sabe? Da parada do local também. Mas é isso aí, cara. Eu acho que ali o Pô tinha essa questão realmente, né? Eu acho de entender a plateia, o público que Tinha. frequenta. E nos nossos shows, assim, como a gente era um elenco regional, digamos, não tinha ninguém famoso que trazia público, entrava muito essa galera especulando para ver o que que era. Isso, por um lado, também era, Aham. por um lado, também era bom, porque É às vezes desafiador, né? é desafiador, mas ao mesmo tempo assim, tipo, tá todo mundo na mesma. A gente para conhecer a plateia e eles para conhecer a gente. Então, a Aham. maioria dos Vente Rindo fluiu super legal, assim, né? Eu achei. Eu acho que devia ser, eu fiz pouco, o Rate Rindo eu não fui tanto, né? Mas eu acho que tem um lance de aprender também. Tem um lance, né? Todas as vezes que eu fiz Comedians, pra te ser sincero, lá em São Paulo, o Comedians agora fechou, né? Mas todas as vezes que eu fiz lá, eu sempre me senti inseguro, porque eu achei que eu não fazia com a frequência suficiente que precisava para eu poder destravar e ganhar o palco mesmo, sabe? Sim. Eu tinha minhas dificuldades, eu sentia, mas eu fazia bons shows lá, não é? É uma coisa interna minha de fluidez, de jeito de contar e de ganhar a plateia. Eu achava os meus shows são bem constantes, assim, né? Faço vários shows legais e a maioria, a grande maioria é. Lá no Comedians eu achava que eu ficava com receio de fazer um show nota 6 nota 7 de vez em quando ali, entendeu? Eu acho que acontecia às vezes também. Acho que é a coisa do bar de 300 lugares, sabe? Muita gente. Eu acho que o bar de 300 lugares, ele tem uma distração maior, ele tem uma coisa maior que para domar esse público é um outro, tem uma energia assim que precisa, sabe? Precisa Sim. enfim, Uma, tudo se uma, aprende assim. uma coisa do Comedians também, assim, que o público que frequenta lá é muito turista também, né? Muito, Eu conhecia muita gente daqui, cara, que não tinha ido no Boteco em Canoas, não tinha ido nos comedies daqui, mas já tinha ido no Comedians. Ah, um dia eu tava em São Paulo e aí fui lá conhecer, É, um amigo o levou, branding sabe? dele, o branding dele era muito bom, assim, né, no início, assim, começou, foi o primeiro que divulgou pra caramba. Acho que a galera lembrava mesmo dessa marca. Foi uma pena, assim, pro circuito, pro mercado acabar, sabe? Né, uma pena mesmo, assim, se parar pra pensar. Enfim, eu só não entrei muito, né, assim, né, porque vários outros comedies estão com problema, na real, né, assim, Sim, Curitiba Comedy todo mundo, né? agora, é um momento agora delicado para todos os comedies, o de Floripa também, o nosso também tem segurando nesse tempo de pandemia como dá, para ver se a gente, quando voltar tudo, a gente voltar e tá ali, e era isso.
Cara, mas o Comedians era. Eu não cheguei a fazer show lá, né? O pessoal. Mas era uma coisa assim dentro da comédia que todo mundo queria fazer show no Comedians, né? Tinha aquela coisa Todo assim mundo. de. Tinha. Era uma Era um coisa. plano de carreira, eu acho que ela era um Plano de degrau assim que se homenagem. É, Eu, é. almejava. Cara, eu e vários outros colegas, assim, cara, era bem. A gente tentou e foi bem difícil realmente para conseguir uma canja lá, era muito difícil. Foi. Mas eu Manda acho teu que lá vídeo, manda era. teu e-mail, e daí, tipo, mandava um e-mail com os Cara, vídeos. ficava nesse vórtice, assim, eu acho que os comedy clubs eles têm que inventar, e isso pro meu também, tem que trazer isso, que é fazer uma seleção anual, entendeu? Fazer o torneio da seleção anual, todo mundo que fizer aquela seleção passar por ali, pá, daí vai se apresentar naquele ano algumas vezes. E aí, no ano que vem, seleção anual de novo, com novas pessoas, e os que foram saindo, assim, tipo assim, eu acho que o comedy ele tem que pensar em ter 20 20 humoristas do cast, tá? Tô inventando aqui agora. Mas esses aqui são os 20 do cast, 25, sei lá como é que o comedy desenha isso. Aí eles vão fazendo. Chegou no final do tal mês, faz um grande campeonato com um monte de gente querendo entrar nesses 25. Aí você assiste um monte de audição, faz tudo isso aí, assiste, faz show mesmo com essa galera, umas noites instigando essa parada, dizendo que é pra isso, um torneio daqui a pouco, vê os mais legal, entra 5, sai 5. Mas os 5 que sair dos 20 e 25 não tem que chorar e ficar desesperado. Aham. Ano que vem, novamente, a galera observando e tal, diz, esse ano vai vir esse. Eu acho que é assim que se deveria fazer, sabe? Ou eles podem procurar um bar em Alvorada para começar a noite deles. Isso, e fazer, mas deveria, na real, assim, porque essas É, cidades vêm menos pra noite porto-alegrense, saca? E sim, sempre dá pra fazer cara. umas iniciativas mensais. Eu acho que tem que fazer iniciativa mensal. O erro de fazer iniciativa semanal em todos os lugares, assim, é que se você tivesse 6 cidades, que você tivesse um mensal, e sendo que algumas delas nem foi mensal, é 2 meses, sabe, de vez em quando. Se Sim. ficasse fazendo, você ia ter 6 shows no mês, saca? Cara, é exatamente o que eu penso, assim. Eu aqui em Sapiranga sempre tive, assim, uma galera querendo fazer, Certeza. procurando. Aí eu fazia um show, por exemplo, no teatro. Eu sempre prezei muito pela qualidade do show, sabe? Eu vou fazer um evento no teatro, tem que ser um evento massa. O show tem que ser massa, todo mundo que subir no palco tem que mandar Tem. bem. Mas aquele Vou fazer no. pubzinho que uma vez abriu aí em Sapiranga que a gente fez, foi super legal, por exemplo, o show. Foi bem massa. Ele já fechou até. Você É que a falou. gente brinca que é mais um bar que não resistiu ao stand-up, né? O stand-up enfraqueceu É mais que eu, uma estrutura econômica. a gente brinca É mais um que. seguro-desemprego que o stand-up levou de alguém. O FGTS, é mais o FGTS. Que toda vez eu... A gente brinca. Eu comecei em 2013, né? Que eu comecei a fazer os Open lá. E aí a gente Aham. brincava que naquela época Aquilo o era 2013, aquilo lá no bar que tinha ali Bar da na Mata. cidade, no Bar da Mata. Não, mas Não, e o Bar aquela da época Mata. que o do Donato tinha uma noite Era aquilo no ali. Moinhos ali. Era aquilo ali. Começou no Bar da Mata, que era naquela rua Eu lembro. Foi onde eu atrás do fiz o Poa aniversário de Comedy ali. 2 anos do meu filho. Isso, a Mata Bacelar. Eu fiz Mata o Bacelar, aniversário de isso. 2 anos do meu filho no lugar do Bar da Mata, cara. Foi sem Isso. querer. Um dia eu Foi cheguei seu. lá e eu fiz assim, disse, ué, mas eu conheço, sabe? Eu fiquei com isso Aham. ecoando. Aí eu perguntei pra moça, ela falou que 2 donos antes tinha sido o Bar da Mata. Tinha 2013 a noite do Donato, né? Na verdade, Mas isso era 2013, você tem certeza disso? sim, sim, Isso não era 2013. 2011, 2012, não? Não, 2013 era o Donato. Era o bar do Donato, Mas que o onde? Donato Na fazia. Mata Bacelar? Na Mata Vacilar. É que daí assim, E ó, a noite do Moinhos foi quando? foi 2014? depois, é que ficou uns 3 meses no Bar da Mata, e aí a noite migrou Tá. pro Salute Beer, que era Isso, na, Salute Beer. na Hilário Ribeiro. Acho que era ali na. Hilário Ribeiro. Era Exato. ali. Era um lugar maior, cabia mais gente e tal. E ali ficou, eu acho que uns 8 ou 9 meses, a noite toda Lá sexta-feira. foi a noite né, de maior sucesso da época, assim, foi essa noite aí. Era a noite que tinha, que o Donato corria atrás de público, né?
ligava para as pessoas, se divulgava para fazer, e tipo assim, era um bando de open fazendo, né? Tinha 2 ou 3 ali que seguravam. Mas era legal, a vez que eu fui umas 2 vezes e tinha uma vibe legal, assim, igual um que eu fui no Bar da Mata, primeira vez que eu vi o Índio, primeira vez que eu vi não sei mais quem, era uma noite que tinha uma galera, a galera tava querendo, sabe? E a galera tava querendo fazer, então tinha esse encontro de energia, assim, de eba, que bom que tem, eba, bom pra fazer. Exatamente, e aí, né, cara. E ao mesmo tempo assim, ó, é um espaço legal para todo mundo começar. Para mim, aquele primeiro ano, cara, fazendo isso sem, tipo assim, sem muito compromisso, né? Mas vivendo, experimentando, fazia 5 minutinhos numa sexta, na outra sexta fazia 7 minutos. Sim. Diversãozinha ali. E aí indo, e então foi um período bem massa, assim, mas a gente, naquela época a gente já brincava que... Aquele bar que o Gil teve também, teve um bar bom lá que o Gil teve que eu achava legal, que ele era um bar bem fudido e feio, mas o show de lá era bonzão. Um bar pequenininho? Era o Huru, não era? Huru? Eu não cheguei a fazer no Huru. Para, esse Huru aí tinha vontade de enfiar o dedo no cu e rasgar esse Huru. Era o... Nossa, o Huru não tinha nada a ver. Era um que eu não me lembro agora, foi a primeira vez que eu vi o Carlinhos fazendo, eu me esqueço a porra desse bar. O Alcoala. Alcoala, eu acho que é isso. Tu sabe que eu, no dia que eu ia fazer, era o Carlinhos que produzia, eu acho, à noite, né? E o Carlinhos cancelou comigo O Carlinhos cancelou comigo, eu tava saindo de casa, tava já, tipo, na RS, ele assim, já pegando a estrada pra ir. Ele disse, cara, deu problema aí, o tempo tá ruim, tava chovendo muito, acho que era. Ele disse, tem 2 pessoas sentadas numa mesa ali, eu não vou te fazer vir de Sapiranga até aqui pra um show que eu não sei se vai sair. E aí acabou que eu nem fui. Né? Mas não cheguei a conhecer, mas o pessoal falava que você shows bem massa lá. Mas assim, a gente já brincava naquela época de 2013 que o stand-up era meio novo ainda assim, os caras, os donos de bar não entendiam muito bem o que era, e era a última alternativa assim, do bar que já estava fechando, sabe? O cara estava quebrado, assim, daí ele dizia, vou botar uma noite de comédia, e era isso, sabe? Era o tudo ou nada. Era o tudo ou nada, e daí não durava muito. Não tinha um bar que que estava estabilizado, bombando, que dizia, mano, vou fazer o stand-up. No Porto Alegre não tinha isso. Era só Titanic, assim, só bar naufragante. O bar que era bom, cara, que pensava no stand-up, ele pensava com uma segunda-feira de noite, assim, a terça-feira. Não tinha um bar que fez stand-up nessa fase que o dono não tava no cheque especial. Não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Se olhar todos os cheques especial, todo mundo tava. Tudo uns fudidos, assim, né? E daí, tipo, não te davam nada, assim, daí tu ia lá, pegava, uma latinha de cerveja, o cara anotava pra descontar do comediante, o comediante já tava ganhando pela porta, assim, todo... essas coisas assim, eram muito humilhantes. Assim, tinha 10 pessoas pagantes, tu tava ganhando pela porta pra dividir em 6 que se apresentaram, e tu não ganhava nem uma água mineral. Mas tem até hoje, né? Mas eu acho que isso tem até hoje, na real, né? Se parar pra analisar. O mercado, nesse sentido, o Brasil desaqueceu economicamente, então se a gente tivesse crescido, né? Quanto nação, não só em número de população, mas em investimento e tudo mais, eu acho que a gente teria um país mais desenvolvido e talvez tivesse mais noites, mas do jeito que tá é só isso, é só equilíbrio e agora pior, não, eu não estou contando o período de quarentena, né, estou excluindo isso, mas talvez vai voltar bem diferente, né, vamos ver, fechou vários, deve fechar mais muitos, sim. Eu não sei como será esse novo momento do stand-up. Eu acho que quando voltar vai ser difícil, mas ao mesmo tempo que a economia for recuperando, a tendência é que algum bar que fechou vai deixar um mercado aberto para outro começar de repente, sabe? Então eu acho que vai ser difícil por um tempo, mas vai recuperar, né? Talvez seja a hora de oferecer para os bares, porque os bares estão tudo cagado e fudido, né? Talvez seja a grande hora do stand-up, assim, porque é um monte de dono de bar no cheque especial. Tá todo mundo fudido. A hora e a vez. A hora e a vez do stand-up, cara. Chegou o momento. Chegou. Mas o stand-up... Você achava que tinha chilibinhos no mundo? Você não tá ligado, bar de comédia.
em 2021. Mas fala, Mas, querido. mas, mas o stand-up vivia o melhor momento no Brasil, né? Antes da Agora, pandemia. Com certeza, né? você acha? É, acho que sim. Porque se tu parar Acho pra que ver a sim, quantidade de comediantes aparecendo, vários comedy clubs e tal, bastante gente lotando teatro pelo Brasil, Em todas as frentes, né? em Tava todas as aquecido. frentes, Não, não, mas eu acho que o stand-up, enquanto gênero, assim, ele é bem sedimentado aqui no Brasil, sabe, o gênero. Mas não é bem pra caralho, assim, sabe? Sim. Tipo, né, ele é assim, a galera curte stand-up, tchararã, massa, mas assim, o que ficou bem sedimentado agora foi os nomes pontuais, né? Sim. Ah, o Afonso, Ventura, Renato, Patrick, Quatro Guimarães e todo mundo. amigos, culpa é do Cabral, essa Culpa do galera aí que. Cabral, você vai pegar né, Rafael, Cabota, tudo isso, as meninas também, a Bruna Luiz como principal das mulheres. Então, isso deu uma cara para essas pessoas, mas eu acho que o gênero em si ele deu uma. Se você abre em algumas cidades, principalmente São Paulo, faz noite de stand-up, não tem mais aquele, Uhum. né, ineditismo, aquele brilho dos olhos que tinha em 2009, Tu, 10, tu 11, não aí, 12 que acha. você está Tu não falando. acha que isso também é pela quantidade de bons materiais disponíveis na internet pra galera? Uma boa Antigamente a pergunta. novidade de assistir não era apenas de assistir ao vivo, né? A novidade de. Os caras não viam nada quase no YouTube Não, eu também, acho que né? 2009, 2010 teve um encontro duplo, na real, que era a galera que ficou ouvindo falar de stand-up, começou a sair na mídia, ficou sabendo por causa do YouTube, os expoentes, né, que tinham pintado, e o CQC em paralelo. Então, isso Aham. foram os dois negócios que, na TV aberta, programa popular, de humor, os nomes que eram os nomes do stand-up. Então, isso fez dar uma levantada. O segundo momento agora eu acho que é mais forte, sabe? Assim, os nossos números nas redes sociais são maiores. O Danilo, o Rafinha, eles mexeram realmente com o ecossistema cultural do Brasil naquela época. É difícil Sim. comparar, né? É difícil comparar com a É. época agora nossa, minha, de Ventura, dos meninos. Mas a gente mexeu de outro jeito, eu não sei qual que é maior. Eu já perguntei isso para humoristas e eu vejo que é meio. Não, mas na época os caras faziam show pra caralho. E realmente, assim, sabe, era um sucesso. Mas agora também, sabe, os quatro amigos vai É. pra Curitiba e faz 9 mil pessoas, sei lá quanto É. que mete. Entendeu? Então é um absurdo também, é difícil falar. Eu sei que as nossas redes sociais, a rede social, ela possibilitou a gente adquirir números, né? Assim, Sim. e parar mais as pessoas e tal. E a gente tem números expressivos hoje em dia e tudo mais, mas se tinha na época também, era expressivo para a quantidade de gente que usava a internet na época, então é muito difícil comparar. Eu acho que são assim, cara, são momentos diferentes, assim, porque a importância que eles tiveram foi de iniciar e propagar, né, o gênero pelo Foi. Brasil, né, É. popularizar, Do assim, zero, né? do zero. E É. eu acho que esse movimento, depois de agora, assim, ao meu ver, não tô querendo dizer que não tinha qualidade naquela época, tinha muita qualidade, mas assim, a galera de agora vem com mais referências, vem com mais cancha, com mais Muito experiência. mais, muito mais, né? Então eu vejo assim, cara, os shows muito melhores, assim, às vezes comediantes que não tem Principalmente aquela mais repercussão referência. boa, tu vai lá, tu pega, assiste o show do cara, tu pensa, pô, que showzaço, cara, não tem. Ô, meu, esses dias alguém até comentou, teve não lembro se foi a Gretchen separou, o Fábio Júnior casou, não lembro qual é que foi, o cara falou assim, pô, a maturidade da comédia, né? Ao ponto de que Chegou agora, aconteceu né? isso e ninguém fez piada, tá ligado disso? Porque antigamente Ninguém era. nem ficou sabendo. Nossa, Ninguém. antigamente era um Exato. chover molhado. Não, É. eu aposto que alguns humoristas um pouco mais, um pouquinho mais devagar, pode ser que tenham feito, assim, há pessoas que não chegaram, não é devagar, é pessoas com menos experiência ou que o pensamento não amadureceu para essa autocrítica que a gente está defendendo, assim, de, Aham. nossa, todo mundo faz isso. Eu vejo, esses dias eu vi um negócio que eu fiz uma piada sobre Fábio Júnior, no Culpa do Cabral, que também é super batido. Aham. Eu acho que nessa temporada agora, mas foi um improviso na hora, que perguntaram quem que é mais difícil, não sei o que, de casar, não era de casamento, mas sei lá, eu falei que era o Fábio Júnior porque ele casava muito, eu não lembro o que era, mas não me recordo agora a piada, mas eu mesmo lembrei esses dias, sabe? De vez em quando Sim. você, no improviso de uma coisa, você esbarra num clichê, claro, É. mas
Mas eu acho que o importante é, essa geração nossa, é ficar se pautando para não botar isso nos solos, para não botar isso Sim. Aham. para, né, mas tem gente que não tá nem aí também, tipo assim, o Rabin, ele faz conteúdos super engraçados e ele sempre usa referência de pessoa, né? Ele usa muita E então referência. É. muito, muito, muito. E ele deve ter usado da Gretchen recentemente, se bobear, saca? Porque Sim. é um recurso que o Rabin gosta. O E Diogo eu não Portugal vejo tanto usa valor bastante assim, isso mas também. quem? Eu vejo o Diogo Portugal fazer bastante isso também, assim, Muito de... também, o Di Lopes faz um pouquinho. Eu vejo que. Mas são humoristas muito da escrita, se tu olhar. São humoristas muito pautados, que as piadas muitas vezes têm jogos de palavra, que não é ruim Aham. nada. Eu faço vários jogos de palavra, mas eles são humoristas caneta mesmo, assim, sabe? Porque tem gente que é Aham. mais do storytelling, tem gente que, né, vai mais das ideias doidas, tem gente que vai. Tem vários tipos. Eu acho que eles se pautam na. O Murilo Couto vai na anti-ideia, né? Tem isso, assim, ele vai no contrário daquilo, enfim, ele faz uma. Ele tenta ir O por um Murilo é outro muito, caminho. muito bom. Acho ele muito engraçado, Agora tu falou, né? naturalmente. O que nós estamos falando agora da maturidade, né? Da É, comédia. eu Eu acho até... que ainda tem Ah, muito. Eu acho que a coisa que tu mais falou, que mais me chamou a atenção, Matheus, é a questão de a referência que a gente tem hoje, né? Que hoje em dia a gente tem muito é, especial gringo, muita coisa gravada. Antigamente, cara, tinha um especial nacional, exato. internacional, que era Los Três Amigos, que era legendado em português. E assim, tinha que capinar pra ir atrás dos bagulhos, sacou? Assim, claro, tinha coisa legendada em inglês, mas era. Não tinha mesmo, não tinha em 2010. Não existia essas Aham. coisas, sabe? Eu, Então, hoje em dia tem muita coisa. eu ontem mesmo estava ouvindo, cara, uma entrevista do Duda Garbi aqui com o Rafinha Bastos. E ele Hum. falou sobre essa questão de que o primeiro contato dele com stand-up foi quando ele foi para os Estados Unidos estudar e jogar basquete, que ele viu na televisão lá os caras fazendo stand-up e ele olhou assim, tipo, pá, o cara tá ali contando piadas de cara limpa, assim, é ele mesmo, não é um personagem, né? Então, eu disse assim, depois, quando ele começou ali, e eles começaram com... Como é que era o nome do grupo deles lá? O primeiro grupo que tinha o... Clube Era da o Comédia em Comédia, em Pé, pé? né? Acho que era Comédia em Pé, Não, né? não, o Comédia em Pé é o do Rio. O Clube da Comédia é o de São Paulo. Clube da Comédia, é. Acho que era o Clube da Comédia. E daí eles começaram a postar o material deles no YouTube e tudo, né? E aí a galera, a gente daqui começou a ter essa referência, assim, né? De olhar e se identificar. Porque eu lembro, assim, cara, por mim, era o Seinfeld que eu via, algum trechinho lá na série, não via mais nada de stand-up, É. sabe? Eu sabia que existia o Seinfeld, É, na real. O meu consumo por causa do meu inglês sempre foi ruim. O meu consumo de coisa gringa era muito pequeno, sabe? Era muito irrelevante, assim. Eu não sabia. Quando eu vi o Diogo a primeira vez, a minha cabeça fez assim, ó. Não acredito que aham, eu vi ele na TV, assim, eu via muito o Jô, né? E o Jô era um cara que lançava muita gente. Então, humoristas ao longo imagina, desde os 10, 11, 12 anos que eu vejo o Jô, né? Que eu sempre sim. gostei. Eu comprei o Xangô de Baker Street com uns 13, assim, eu sempre achei o Jô muito legal. E ele no SBT ainda. Acompanhei um pedaço da fase do SBT, depois acompanhei toda a fase dele da Globo, que eu acho que nem foi a melhor, porque no SBT que eu gostava mais Sim, ainda, o sabe? João Assim, 11h30, né, era no programa, né? o João Que 11h30, começava o João meia-noite e 11h30, meia. isso, os 14 anos, 15 anos eu vi demais. Era Então, muito bom. claro, isso não foi nessa época, assim, né? O stand-up foi, sei lá, 2008, 2007, que eu vi 2007, acho que foi, que eu vi o Diogo no Jô. Mas daí minha cabeça disse, nossa, eu nunca vi assim. Assim eu não tinha visto ainda, sabe? Sim, O cara levantar ali, ir pra frente, falar uns bagulhos, umas groselhas, sentar. E eram umas piadas legais, assim, porque não era o português, sim. chegou, Não, a exato. gente Não era era não acostumado era o até aquele conto, dia, mano. né? Não era a anedota, a historinha. Era uma Cara, coisa ele não falando era da aquilo, vida era dele. diferente, dava pra ver que era diferente, assim, ainda mais eu que prestava atenção nisso, saca? E eu lembro que o impacto nas pessoas era diferente, assim, as pessoas ficaram Aham. surpreendidas, o YouTube era novo. Eu lembro uma vez eu mostrei pro meu vizinho os vídeos, o Vagão, a Tamires e tal, do Rafinha, que daí eu fui atrás, né, descobri, e os Rafinha eu achei muito engraçado. Cara, daí eu mostrei, riram pra caralho. Depois eu mostrei pra uma amiga do Vagão, numa outra casa, sentei ela aqui, mano, o Nana Neném, aqueles 3 vídeos, Come Sim, on, aqueles vídeos. baby, you know, Aham. aqueles que tinha aquele início. Cara, as Aham. pessoas choravam de rir na frente do YouTube assistindo essa coisa nova, assim, sabe? Ia direto no coração das pessoas.
Depois botou-se muito vídeo mal gravado, e aí a Sim. galera caiu em descrédito, assim, né, essa parada. Mas então o teu primeiro contato, bem dizer assim, referência foi realmente nacional aqui mesmo. A galera que Foi, tu acho que olhou foi final assim, do ano. cara, isso é massa e isso eu quero fazer. Meio que Foi assim. 2000, foi em 2007, aí, final de 2007, 2008. Final de 2007 eu acho que eu vi a primeira vez, 2008 rolou de tentar fazer. Eu acho que foi meio Aham. isso, sabe? Mas um ano depois também, mas rolou. E é engraçado que E. comigo também foi, cara, bem ali naquele período. Eu lembro que esse vídeo do Diogo no Jô foi uma coisa que me marcou muito também, assim. Eu acho que pra maioria da galera da comédia foi esse vídeo do Diogo no Jô que despertou, assim, né? Esse lance de, cara, dá pra fazer esse negócio, né? Só que eu, naquela época, assim, eu achava legal, mas eu pensava, não, isso aí, bah, mas pra mim, como é que o cara vai fazer? Bah, nem sei escrever uma piada. Então eu fiquei postergando vários anos, assim, daí, tipo, lá 2010, 2011, eu comecei a pensar, bah, mas eu queria fazer esse negócio e só fui criar coragem em 2013 pra começar, entendeu? Porque é a saída da zona de conforto, é essa, assim, se sentir idiota, às vezes. Eu acho que tudo isso tá na balança, né, quando a gente tem essas coisas novas pra fazer, assim, ó, a gente pesa, mais do que deveria até. Eu também fiquei. Eu não fiquei tanto tempo, eu fiquei um aninho ali. Eu queria achar um parceiro pra gente tentar fazer um projeto cultural. Lembro que falei com um cara na agência que eu trabalhava, a gente sondou isso, mas não foi pra frente. Aí no outro ano eu fui viajar mesmo, porque eu não era muito de produzir as coisas, eu fui atrás da galera pra ver onde fazia. Mas eu acho que a coisa que fez eu decidir mesmo foi que o Rafinha fez a promoção, que eu sempre conto isso aí, e como eu tinha que gravar o vídeo, eu tava no prazo, eu sempre entregando vídeo com prazo queimado, né? Então Sim. era na véspera mesmo, assim, o prazo era sábado, e era sexta, e eu tinha os churras dos meus amigos. Então eu gravei um vídeo com umas anotaçõezinhas que eu tinha bem ridícula numa agenda. Eu lembro que eu tinha de quando eu era mais criança, assim, daí eu fui olhar o que tinha, o que salvava, se tinha alguma situação, mais uma situação outra que eu tinha anotado. Gravei, fui pra festa, voltei, gravei mais uns dois, três, assim, sei lá, de outras ideias, e inscrevi todos. Se não fosse essa emergencialidade que a promoção dele criou, talvez eu não tivesse começado, entendeu? Sim. Porque como ela criou uma. Tem que ser amanhã, eu disse, mano, vou, anotei, acabei fazendo. Eu tava com alguma câmera em casa, não me lembro como. Acabei fazendo. Então foi O assim, Murilo mano, Gun fala, que. o Murilo Gun fala muito disso que é tu botar o cu na reta, né? Que é o que te faz começar o Isso, que faz negócio. fazer, É, com certeza marcar as coisas ajuda, né? Assim, principalmente para procrastinadores como eu. E aí eu fui, daí depois eu vi um vídeo, aí mostrei pro Comédia em Pé lá no Rio, aí eles deixaram eu fazer lá, eu só tive. Aí é fácil também, assim, aí essa sim. coragem, eu pelo menos acho mais fácil, assim, vou viajar pro Rio, pego um pouco de dinheiro, eu era meio duro de grana, mas tá, pego um pouco de dinheiro e vou lá, e me aperto esse mês e. Aham. Meu Deus, claro, tem pessoas que acham que mas assim, essa coragem até eu tenho, entendeu? Assim, Sim. né, não é uma coisa tão. Mas vocês tinham. Pra mim não foi um ato de coragem fazer stand-up, sabe? Porque, assim, Sim. as coisas que eu larguei, eu tinha um emprego que ganhava pouco, era uma época não sei o Uhum. que, era tudo meio fácil, assim, né? Gastei um pouco pra ir lá. Eu não, tem gente que trabalha o seu storytelling que valorizaria tudo isso, talvez, sabe? Sim. Que contaria, Aham. mano, e aí eu larguei tudo, deixei minha família aqui em Porto Alegre, fui morar num quarto de empregado, tudo é verdade que eu tô contando, sabe? Mas, Aham. e aí fui lá com 10 conto que eu tive que vestir um terno roxo pra. Sei lá, dá pra tu ver o lado difícil, claro, da vida, mas Tu assim. pode lançar um livro, assim, cara, contando essa tua história toda de superação Assim, entendeu? meio livro é só eu contando a história de superação, e do outro livro é eu cético com relação a tudo isso, a mesma história, entendeu? Mas, ô Nando, vocês tinham um grupo aqui em Porto Alegre também, né? Era Isso, o a gente Felipe, né, da fez o Felipe, Perestroika. Felipe Agnoni e o Léo Prestes. Mas vocês chegaram a Dois fazer caras muito legais. Foi o quê? Alguns meses de apresentação, assim, e daí tu foi o Foi cara que seguiu. bastante, sabia? Foi É? bastante tempo, assim. Foi bastante assim, não foi 2 meses, né? Era o Balalaica, né, o Mas nome do grupo, né? era Balalaica, Comédia Balalaica era o nome, na Comédia real. E Balalaica. era. Ele era mais. Ele era mais. Ele era menos popularzinho, assim, sabe? Os vídeos nossos, as nossas coisinhas, porque O movimento já estava bem acelerado de stand-up nos outros estados, Aham. e aqui estava muito atrasado.
Já tava assim, a galera lotando o teatro por aí, e aqui nem tinha chegado a ideia ainda direito. Aí a gente fez essa parada, meio experimental lá na sala de aula dos caras, era uma sala de aula de 40 lugares, assim, a gente fez para uma turma uma vez, que marcou, quem da galera do curso da operação quer ir no dia tal? Se inscreveram por e-mail, não me recordo mais, fizemos. Daí foi super legal. O Léo Prestes era muito engraçado, assim, muito engraçado, assim, saca? Muito. Era muito diferente. Eu acho até que se o Léo tivesse Aham. continuado e tivesse conseguido domar as dificuldades que ele tinha, né, na coisa, ele teria virado um humorista muito Pois bom. é, se Porque ele naquela era época ele já era criativo. muito bom, né, cara? Se ele naquela Isso, época isso. já era Ele bom, tinha um lance imagina. assim que quando a gente fazia um show para cento e poucas pessoas, no lugar fora, ele tinha dificuldade de vender a persona dele estranha, engraçada, que no íntimo, no pessoal, ela ficava, saltava mais aos olhos, Aham. sabe? Ele conseguia Sim. fazer isso mais no 40, 50 pessoas do que 150. Então, no 150, às vezes a galera não comprava e não funcionava, mas nesses locais experimentais que a gente começou, o Léo era imbatível e era de chorar de rir mesmo. E eu já tinha viajado, né, feito Rio de Janeiro, né, feito São Paulo, eu tinha uma pequena experiênciazinha assim de 12 shows, 15 shows, quando a gente foi fazer o Comédia Balalaika. E aí fizemos, eu, o Felipe e o Léo, fizemos assim, uns dois no primeiro mês, um no primeiro mês, um no segundo mês, dois do terceiro, aí fizemos depois mais dois no quarto. Eu sei que nós fizemos lá na sala da Perestroika umas 9 apresentações, eu me recordo desse número assim. E Aham. aí mudamos de lugar, 9 ou 11. Aí mudamos de lugar, fomos fazendo o John Bull, que também que era um bar de Porto Alegre que ficava no Shopping Total. Já foi várias coisas aquela porra lá. É um pubzinho assim que nunca. Que só vai aposentado e gente com 63 anos. E aí mas o espaço era legal, o palco era meio alto, mas ele tinha uma, meu Deus, parece um pouco comedy, aquele sonho. Era mais Aham. um bar rock, mas o bar rock se aproxima, né, do Comedy Club. Sim. E daí a gente chapou na ideia de fazer, conseguimos produzir a primeira noite lá, foi uma sucessão, né? Foi foda a primeira noite. E a gente nem era bom, mas foi legal. Aí a segunda noite foi legal pra caralho também, lotou parecido com a primeira. Aí ficou mais. A gente não lembra como era o nome dos caras que produziram, esses caras que produziram a noite, era uma galerinha publicitária que resolveu produzir. Um deles é dono daquele bar que tem skate aqui em Porto Alegre, meu Deus, Complex. É um dos sócios do Complex hoje em dia até. E eles, cara, tava produzindo na época. Mais umas pessoas, o Fausto, uma galera, não veio no caso. E aí fizeram a terceira noite, que foi uma merda. Tinha uma empresa junto, foi comemorando um negócio, foi uma bosta. Sim. Aí de lá a gente mudou para um outro pub, com um tempo parado, uns 3 meses aí. O cara que fazia a festa baloneu, o Beto Levi, junto com outro cara, o cara que é dono do restaurante Sambon, um japonês aqui bem popular hoje em dia, aqui bem famoso. Toda essa galera foi para casas noturnas, né? Que é isso que eu queria falar, na real, por isso que eu tô dizendo. E aí Sim. essa galera produziu, o Beto e ele, que eu esqueci o nome desse cara. E aí foi super legal, a gente fez 3 num bar que já fechou, que é o Cherry Bus. Esse era o melhor bar de Porto Alegre até hoje. É? Nenhum bar fez stand-up igual era o Cherry Blues esteticamente, assim. Era as pessoas aglomeradas, do jeito muito legal, muito Do jeito roteiro, e tinha perfeito, assim. um mezanino de primeira fileira, era excelente, todinho rodeado aqui na tua volta, baixo ele, não era tão alto. Era perfeito, era na Marquês do Herval. Eu tinha que ir lá um dia ver o que aconteceu com essa porra desse lugar. Muito bom. Aí foi isso, né? A Aham. timeline do bagulho aí, né? Basicamente, do Daí a Balalaica acabou aí, a gente fez mais uns shows, né? Umas iniciativas, um show corporativo, não sei o que, e a Balalaica deu uma morrida aí. Os meninos, a pressão que tava crescendo, o Léo também carreira, o Felipe carreira, e eu não tinha nada a perder, né? Tava solto na fita. Aí eu Talvez, trampei mais em outros bagulho ainda de publicidade pra depois conseguir largar mesmo trampo e daí viver certinho disso, sabe? Mudar e aham. tal. Se o Balalaika não tivesse acabado, se tivessem seguido, a galera, né, seguido direto com os shows, teria fortalecido a cena daqui, talvez, né, mais Teria. rapidamente. Só que para tua carreira talvez não teria sido tão bom. Concorda? Eu acho que eu me mudei na época certa, né? Foi Aham. numa época boa de mudar, uma época que o stand-up estava numa entre-safra, e eu percebi que estava numa entre-safra, então eu me mudei meio notando que isso estava acontecendo no mercado, o Risadaria estava bombando, eu fui lá, fiquei horrorizado com o festival e como a comédia estava valorizada em São Paulo, sabe?
E eu vi, o Sim. festival era lindo quando era lá na Bienal, lá dentro lá do parque lá, porra, esqueci o nome. E daí era muito bonito lá, tinha uma exposição de cartunistas, aí tinha exposição de não sei o que, aí vi uns caras gringos, aí vi o cara do Academia de Polícia, sabe? Era um negócio demais, assim. E a primeira vez que eu fui, eu já disse, mano, tem que ir pra São Paulo, não tem como não, entendeu? Eu tô Sim. aqui fazendo umas iniciativas com umas galera, às vezes que não tem nada a ver, a galera, uns bar que não querem. Aí eu já tava meio começando aquele bar com o Zelig lá, eu já tava um tempinho acho, fazendo com o Donato, e daí o Zelig tava, toda vez 8 pessoas, sacou? E eu disse, mano, não é possível que a gente não consiga achar um lugar decente pra fazer. Fui de coração, né, assim, 10 conto no bolso e disse assim, mano, vamos ver quantas semanas eu consigo ficar em São Paulo com esse dinheiro, né? E aquilo ali, Então, aquilo ali te deu uma garantia pra tu ficar um tempo, né? Aquela reserva pra ficar o pequena primeiro ali. ano comendo miojo, né? Aquele primeiro Aham. ano comendo miojo e na relação, mas não tinha família, assim, não tinha mulher e filho. Era fácil fazer isso. E aí fiquei lá o primeiro ano, foi super divertido o primeiro ano. E ainda fazia umas coisas em Porto Alegre. Eu tive uma noite em São Leopoldo, que até foi legal. Assim, olha, dessas iniciativas que a gente fez ruins em Porto Alegre, na região, a noite na Factory Beer lá, que fechou, inclusive virou uma farmácia o lugar. Mais um bar que o Comédia atropelou. Factory. Mas foi legal. Eu fiz vários shows lá, na real, também fiz uns 8, 10 lá. Voltava de São Paulo para fazer de vez em quando. Tava tentando a carreira, sabe assim? Foi uma época maneira, na real. E aí o segundo ano, aí eu percebi que os bares já não estavam tão legal lá em São Paulo, lá pro segundo e terceiro ano de São Paulo, né? Que eu fiz 3 anos em Porto Sim. Alegre, fazendo aí, daí eu resolvi mudar, 2, 3 anos. Aí os bares começou a ficar pior lá, não ficar. Já tem uns comedy club, mas aí não. Entende? Tem muita gente também Sim, fazendo, muita gente em pra fazer. 2013 ali, saturou, Aí a gente, em 2015 para 2016, é que a gente apareceu mais pra galera, pitou com o Pedro Cabral, meu show foi pro Netflix em 2015, eu acho. Não, foi 2016 que ele foi. E o do Afonso também. Aí o Quatro Amigos também começou, o Ventura começou a bombar em 2015, se eu não me engano, 2014 para 2015. 2015, daí 2016 o Quatro Amigos começou a ficar forte também, saca? Daí 2017 o Quatro Amigos estava estourado já, aí eu acho que entrou o Afonso no Quatro Amigos no final de 2017, não me lembro quando foi. Aí o Quatro Foi por Amigos ali. tirou ignorância, e aí em 2018 foi coisa foda. Aí o Pedro Cabral entrou em 2000, tô 3 anos fazendo, aí em 2017 entrou o Pedro Cabral também pra gente, 2018, 2019, e aí veio vindo. O Essa coisa que tá até hoje. Ventura e o Quatro Amigos, na real, foram que, tipo, que levantaram essa onda, né? Do stand-up, né? Eu acho que a geração deles, até a idade deles, a geração, isso tudo, eles conectado com a internet de um jeito muito legal, assim, eles conseguiram criar para a internet do jeito que deveria se criar, assim, sabe? Sim. Aí o Ventura foi o primeiro que chamou para nós, assim, que tava meio da galera que não entrou na primeira fila, né? Ele Sim. conseguiu trazer o algoritmo pra gente, sabe? Aham. Que a gente não tinha o algoritmo pra gente, isso faz diferença, assim. Sim. O algoritmo do Facebook era do Danilo, era do Rafinha, era de um monte de gente, o algoritmo Aham. do Twitter também, eram nomes poderosos. Mas daí tu entrar pra fazer stand-up, ninguém te procurava, ninguém te olhava. Então na hora que ele botou aquele vídeo do Bolinha de Gude, eu botei também o meu do Do de filho, né? Homem Foi o primeiro, Solteiro, né? Não? não, o meu foi do Homem Solteiro, que era no Comedians. Ah, Quando eu tá. botei esse Sim. vídeo também no Facebook, já chamou um pouco a atenção, assim, como eu tive, sei lá, não tinha nada, eu tinha 7 mil no Facebook, aí eu tive 40 mil curtidas, entendeu? Aham. Sim. Então, assim, foi pra mim, eu disse, opa, 30 mil, não me lembro agora, pra ser sincero, mas foi uma subida forte, assim, pra época. E o Ventura também, o Ventura mais ainda, o Ventura foi 60, 70 no primeiro vídeo, daí ele meteu no segundo e já foi pra 150, 200, e aí virou uma trajetória, né? E foi aí que a gente começou a ser notado pelos algoritmos, quando a gente começou a publicar umas coisas, e aí o canal notou nós, e aí as coisas aconteceram, né? Cara, Ou, não só o canal, mas assim... E eu acho, Pedro assim, Cabral, no caso. eu não sei se tu concorda comigo, mas essa geração, essa onda do Quatro Amigos, do Ventura, do Afonso, o que ajudou muito, assim, cara, é que criou um espírito de coletividade na cena, da galera se ajudar. O próprio Quatro Amigos, assim, cara, o Quatro Amigos, por exemplo, eu fiz canja no Quatro Amigos no Teatro da Fevale, sabe? 1.700 pessoas ali. Eles não precisariam
de forma alguma botar, entendeu? Antigamente uns cuzão, antigamente então, uns tipo cuzão, assim, cara, tinha isso. os caras vão lá e compartilham o vídeo, então, tipo, pede pra galera, pô, segue esse meu colega aqui, bota os caras no show, então, me pareceu assim que a forma também deles como encarar essa talvez questão... a galera fez isso antigamente na geração do Danilo e do Rafinha, mas eu acho que pra galera deles lá, sabe, os que estavam próximo deles, não como tinha a gente tanta gente faz, também, né, talvez. não tinha tanta gente, fizeram, eu acho que todo mundo fez, assim, não foi nós que inventamos o ajudar a galera, assim, eu acho que sempre se ajudou, tu entende, assim, e a gente... Claro, teve sempre treta, briga. Sempre vai ter, né? Isso tem, né? Nos bastidores, sempre tem. Isso tem pra caralho, assim, a galera nem sonha e tem várias. Eu acho que... Sim. E tinha mais ainda, assim. Tinha várias... Ainda nesse momento aí, 2013, 12, 13, 14, tinha bastante. Mas no momento que a gente juntou a nossa galera, eu acho que a gente juntou a nossa galera também pensando nos que não faziam treta, nos que estavam a fim de trabalhar e não ficar xaropeando no trampo dos outros, sabe? É uma coisa meio natural, assim, de afinidade mesmo, né? Que foi criando a galera. De afinidade, o Afonso sempre foi gente boa pra caralho, sabe? Daí o Ventura sempre foi gente boa pra caralho. E daí, vamos morar junto. E eu ajudava o Ventura bastante também, antes do Ventura de dormir lá na casa, né? Minha, do Osmário e do Camejo. Então, vamos se ajudar. E aí começou a colar essa galera aí, que é esse Woodstock que virou a nossa vida paulista, né? De muita gente, muita galera do humor. Cara, eu queria te perguntar uma coisa, curiosidade minha, assim, tu ainda pega muita fria, assim, muito show furado, assim? Acontece, mano? Não muito que eu digo muito não, mas eu pego. Porque a gente, na verdade, assim, o cara que tá, tipo, no meu estágio aqui, no nosso estágio da cena, às vezes tu acaba tendo que pegar, né? Tem show que, infelizmente, o cara não pode recusar. O cachê é bom, o evento é bom, mas tu sabe, eu vou me fuder, mas eu preciso dessa grana. Eu tenho curiosidade pra saber... Tá tudo errado, mas eu vou fazer. Se tu lembra de algum recente, assim, que tu lembra que foi difícil, ou que tu chegou na hora e pensou, puta, que merda, que lembro. Eu lembro e vou falar nomes. Eu fiz um show, meu parceiro. Meu irmão, com o Diego Menassi, que o ano passado, que foi uma das coisas mais horríveis que eu fiz nos últimos tempos, assim. Eu tô evitando roubada faz um tempo, tá? Porque eu acho que a gente tem o direito de evitar, embora eu seja totalmente a favor da cena e um ativista da cena, e sempre me mostrei pra isso, assim, sabe? Preocupado muito com a cena da comédia, eu tirei agora com filho, minha vida correria do caralho, eu tirei pra botar uns pontos final numa relação que eu tinha, né? Aí eu comecei a cancelar uns shows que não pagava o que eu achava que tinha que pagar, uns que era só pra ajudar, que eu fazia, né? Eu fazia muito show pra ajudar, assim. A galera, tô ocupado aqui, precisava de você. Aí, mano, eu disse, não, vamos dar uma pausinha, vamos fazer menos. E comecei a fazer menos. Mas às vezes tem uns meses que tu dá uns vacilos, sabe, cara? Tem uns meses que o olho cresce, o cara fala, mano, quinta-feira, dia tal. E tu, puta, quinta-feira que tá dia parado, assim. E daí você olha, quanto tanto? E tu, mano, nem é tanta grana, mas assim, vou estar parado, daqui a pouco é o fulano de tal, que lá atrás estava comigo, entendeu? Daí você começa a relevar umas coisas, quando você vê, você diz, tá bom, mano. Falei, Menassi, toca pra fazer esse show aí, quinta-feira. Só que a minha mulher depois acabou querendo a gente resolvendo ela ir pra São Paulo com o Theo, porque fazia um tempinho que eu não ia vir a Porto Alegre. Ela foi lá ficar lá em casa, e aí tal, e era uma quinta que eu tava com eles lá, e aí tava frio, e aí eu disse, mano, por que eu aceitei esse negócio? Aí eu tinha que ir pra Pirituba, aí eu falei, mano, por que eu fiz isso? Aí você fica revendo, fui pro bagulho do evento, não me recordo que o Murilo Moraes me levou. Mano, o show foi assim, ó, o show mais péssimo. E assim, que não devia. Não, várias pessoas já fizeram, o fulano de tal fez. Tal. Cara, tava tudo errado naquela merda daquele lugar, assim, tudo errado. O palco era ruim, o som não era tão... Era muito alto, mas não chegava a ser ruim. A luz era ruim, as pessoas eram ruins, os bancos eram horríveis, o lanche do camarim era nojento, tava
tudo. O cara vomitou na primeira fila bêbado, fumava um narguile durante o show, sabe? E aí o show que. Aí teve uma hora que a menina que trabalhava na casa começou a falar alto no corredor. Aí uma hora acenderam o banheiro, luz e coisa, todo mundo olhou pro lado. Num show sem foco, sem vida, sem alma. Eu tava naquele palco, mas eu tava sem alma, sabe? E pensando na família em casa ainda assim, né, cara, que deixou mais triste. O tempo inteiro que eu tava no palco, eu tava pensando assim, mano, o que eu tô fazendo? Não conseguia sair da minha cabeça isso, assim, sabe? Olha essa situação que eu tô fazendo, essa merda desse show ridículo, de um lugar que não era pra ter, sabe? De uns problemas que não foram resolvidos ainda, de gente que tem experiência pra ter resolvido esses problemas. Então esse tipo de coisa eu tenho preguiça, sabe? De show assim. Mas esse agora, tipo, é mais raro, né, de acontecer assim, né? Nessa altura. Mas raro, se eu cochilar, acontece. Tu sabe que tempos atrás se eu cochilar, acontece, e se eu cochilar, vai acontecer cada vez mais. Tu sabe que tempos atrás me fizeram um contato para não sei se era um evento lá de advogados, assim, uma organização assim de advogados e tal, querendo me contratar para um show de stand-up. E aí, a guria viu a data, a disponibilidade e tal, né, pediu um orçamento e tal. Daí ela disse assim, se tu tiver a data disponível, daí nós vamos te passar os textos e tudo. E, e aí, assim, como me passar o quê? Assim, não, é que a gente pensou o seguinte, a gente vai reunir histórias dos advogados todos, cada um vai trazer as suas histórias, daí a gente pensou em juntar e daí passar para um humorista contar essas histórias, e o que a gente está procurando é isso, achar um humorista que conte as nossas histórias. E aí? Não fui, né? Não, elas não. Claro, eu disse que não faria e não tiveram mais interesse. Mas acontece, cara. A gente ainda que ainda precisa um pouquinho, ainda vai passar por várias dessas aí, né? Mas eu acho que tem que fazer, mano. Tem que fazer. O que eu aprendi é que é o seguinte, cara, tu tem que cobrar bem, sabe? Eu acho assim. Se o cara aceitar te pagar, que tu sabe, tem grande chance de ser uma bosta o show, que seja uma bosta tu ganhando bem, pelo menos, sabe? Pra tu ter alguma realização, assim, nem que seja Eu acho que tem uns shows que o dinheiro não vale a pena frente à humilhação, sabe? Sendo sincero. Eu já fiz show que eu não devolvi o dinheiro porque eu já tinha feito o show e tinha sido ridículo, entendeu? Então eu já tinha feito o show, não dava pra devolver, mas agora, pra não viver aquilo, talvez eu tivesse devolvido, assim, sabe? De antemão, se eu soubesse. Eu lembro de vários, assim, ridículos, enfim, acontece, mano. Fazer show ruim faz parte da nossa profissão, né? Faz parte. Nando, para ir agora para um último bloco, a gente já está conversando aí há bastante tempo. Tu falou antes de família, né, e tal, que tá vivendo essa fase agora. E eu queria te perguntar como é que tá sendo, cara, esse período todo de quarentena. Eu também tenho filho. O Theo tá com quantos anos? 3,5, um pouco mais de 3,5, faz em novembro, quase 4. Ele vai fazer 4. O meu fez 5 em março, assim. E coincidiu com o período que eu vendi academia, né? E, tipo, aquele timing perfeito, né, do início da profissão, né? O que tu faz na pandemia? Vende um negócio que tu podia estar trabalhando para começar uma área que vai ser a última coisa a voltar. E que é a principal prejudicada em frente a tudo isso. Foi o timing perfeito. Mas aí o que acontece, cara? Isso me possibilitou, assim, ficar mais em casa com ele. E eu acompanho pelos teus stories, assim, que também tu tá tendo essa vivência, assim. E antes tu viajava, às vezes, ficava, tipo, 15 dias fora, né? Tinha que lidar com isso. Né? Cara, o que tu acha? Como tá sendo isso agora? E criar esse vínculo de estar direto junto, porque, tipo, o meu guri agora, ele sai de casa, eu tô louco pra que ele vá na casa do vô e da avó pra me dar uma folga, mas aí ele fica um dia inteiro fora, cara, eu tô com uma saudade, porque é um vínculo que tá se fortalecendo, né, meu? Eu vou te dizer que eu fiz uma overdose tão grande do meu filho agora nesses dias, que ele pode ficar um dia ou dois que eu acabo não sentindo tanta falta, sabe? Sim. Eu consigo relaxar e me aproveitar um pouco. Até porque eu sempre fui de ficar muito sozinho, muito pensando, muito fumando, e aquela coisa toda que você conhece. Então, refletindo e o filho... e agora eu sinto um pouco falta disso. Então, quando tem esses alentos, são muito gostosos.
Mas sente falta, né, filho? Assim, claro, quando o filho volta já é uma alegria de novo, a gente fica animado, tá sendo bem mais legal, cara. Foi um bom momento, na real, acontecer Sim. a pandemia, assim, essa idade dele é legal, porque é uma idade que cresce muito rápido, então você curte bastante e se diverte, faz várias brincadeiras, se apega a você. Então para mim foi muito bom, assim, não a pandemia, mas a pandemia, a idade que ele tá frente à pandemia, né? Assim, então para Sim. mim é muito legal, eu desenvolvi bastante brincadeira, ele adora brincar comigo sabe, porque a Sim. gente tem várias brincadeiras. A mãe dele puxa para um lado de arte, pintura, colar adesivo, sabe, montar coisas. Ela vai mais para isso e eu vou de ação e porrada na cara daquele moleque filha da puta, entendeu? E daí a gente fazendo lutinha de brincadeira, claro, né? E super-heróis e tudo mais. E além de que eu fui uma criança, assim, 10, 11, 12, 13 anos, eu tinha um amigo chamado Flávio, e o Fábio também eram dois amigos, e eles tinham comandos em ação, cara. E eu começava a brincar muito de comandos em ação com eles, e a gente tinha encontros épicos, a gente levava nave, era um pátio imenso. Aham. Eram brincadeiras bem construídas, sabe, assim? Com uma história, uma traminha, uma trama geralmente de soldados, né? Uma coisa meio assim. E eles eram bem criativos, esses moleques. Eles eram criativos também para trabalhos manuais, sabe isso? Assim, eles faziam Aham. roupas, eles eram umas picas, umas piras esses moleques aí. E aí eu me diverti muito e isso aguçou muito a minha criatividade, cara. Assim, analisando hoje, assim, brincar com o Fábio, aguçou a ver as cenas, até essa coisa do roteirista, né? De conseguir escrever comédia. E isso tudo vem um pouco dessa coisa visual que brincar de bonecos me trouxe. Então eu gosto de brincar de boneco com meu filho, assim, não tem mais tanto saco, né? Sim. Mas eu gosto de instigar ele a isso, e dar boneco, e presente. E eu percebo um presente que eu acho que está fazendo falta na coleção dele. Daqui a pouco eu dou de presente uma data, sabe? Eu gosto de. Não que seja só dar presente, né? Brincar que tá com o filho, mas eu Sim. gosto dessas coisinhas assim que eu acho Cara, maneiro. e o massa da criança é que eles compram qualquer coisa, né, meu? Que tu. Às vezes ele não. E até assim pra coisas boas, tipo, pra comer, por exemplo. Às vezes eu vou servir o lanche dele, ele não quer fruta, não sei o quê. Tipo, não, mas é que tu não conhece esse forte que eu vou criar aqui, que tem uns soldados de banana que tem que comer primeiro pra Aham, conseguir chegar nessa outra etapa que vai ter o. pirou. E aí, cara, tu meteu uma fantasia no meio, aí eles É, entram e resolve viajam. tudo. E isso ajuda no Mano, processo criativo, né, cara? Que é tudo contribui, eu acho né? que ajuda na cabeça deles Por- a abrir a cabeça deles, para porque, isso. porque assim, como é que tu tá agora nesse processo assim? Porque a gente tinha aquele lance de ter show, né? A agenda de shows te faz querer criar material, testar, de stand-up, assim, né? Mesmo tô falando. É, Isso é meio complicado agora, né? O cara tem que partir para outras é. áreas, assim, né? Que eu tô criando podcast, a gente criar outras coisas, enfim. É difícil, é difícil criar assim porque vai do foco criativo. E aí tem que ver onde está teu foco criativo, sabe? Tem vezes e vezes assim que teu foco tá de um lado, tá de um jeito, tá pensando em outro. Quando você está querendo escrever um livro, daí, por exemplo, você deve ficar pensando naquelas ideias do livro e tal, e o stand-up daí é mais difícil, a menos que você tenha uma noite toda segunda que eu encontro com os fulanos, a gente escreve, ou que eu sento, escreve, mas o humorista não é tão toda terça eu escrevo, né? O humorista, às vezes ele é meio, tenho que sentir a minha obra. Tem um pouco Aham. desse duelo aí né, do que é fazer e o que é sentir. Eu Aham. acho que eu acho que dá pra gente. Tudo é mindset, assim, essa palavra do que os coaches se apropriaram, mas tudo é a forma de você. Como é que tá o teu mindset? Tem dia que tu acorda irritado, já teve esse mindset, você acorda mindset Sim. puto, mano. É o teu mindset puto, sabe? Como tem um dia que você acorda com tesão também, teu mindset tá com tesão. Você acorda, mano, hoje eu tô. Tem esses dias, sabe? Sim. Tem dia que tu acorda puto, tem dia que tu acorda não sei o quê, tem dia que tu. O negócio é. Tem dia que eu acordo pensando na política, e daí com a minha cabeça fica o dia inteiro pensando naquela merda, sabe, mano? O que eu podia fazer pra melhorar essa porra toda. Geralmente envolve eu e guerra, mas assim. Aham. Eu e uma granada passando pela minha cabeça, assim, geralmente. Mas então eu acho que às vezes você tem que tentar direcionar teu mindset para comédia e daí por não ter a prática, o objetivo, né, a deadline que a gente até falou antes, assim, Sim. tô com o cu na estaca, você fica meio de protelando.
Mas eu tô tentando produzir umas mini coisas, assim, eu anotei no início da quarentena várias piadas, claro, isoladas, várias premissas. Agora eu vou te dizer que eu tô uns 2 meses sem anotar quase nada de premissa, não anotei mais porra nenhuma de ideia. Mas agora eu tô gravando podcast, o nosso, eu fiz mais um teste de piloto de outro podcast também esses dias. Eu tô com uma ideia de escrever agora eu achei onde canalizar a minha energia criativa pro stand-up, talvez escrever mais uns 15 minutos, 20 minutos sobre essa. Eu já tenho uns 15 escritos, né? Escrever mais uns 15 para tentar gravar alguma coisa só sobre quarentena para telão de pessoas, sabe? Fazer uma coisa específica disso. Talvez fique legal, não sei. E arrumar uma maneira para testar isso, né? Para testar esse material, porque testar no show online ou no drive-in não é a melhor. Eu acho que o show online eu consegui testar do jeito legalzinho até, saca? Porque você escuta um pouco mais a risada. O drive-in é mais difícil mesmo, vocês têm razão. Sim. O drive-in tem que fazer um show multimídia e, né, ir pra esse lado, que eu acho legal também. Eu acho que se eu inventar uma dinâmica pra fazer, né, tentar fazer alguma coisa, mas eu não quero quebrar minha cabeça com isso, né? Tô usando pra praticar outras coisas. A gente tem o curso nosso, tem bate-papo com a galera toda segunda, sabe? Hoje até eu não tô, mas sempre tem, então isso é uma outra coisa que também estou usando para fazer. Estou tentando juntar para escrever um livro e lançar minhas camisetas, que agora eu acho que vai sair mesmo. E aí uma coisa de camiseta minha do A Vida Não Tá Nem Aí Pro Teu Planejamento, sabe? Estou tentando fazer coisas assim também para dar um pouco de grana, claro, essa época toda a gente fica mais fragilizado, né? E para fazer uns produtos legais, assim, que tem a minha cara, né? Sim. As camisetas eu tô com um livro para lançar, que eu acho que eu vou lançar um livro de culinária canábica, entendeu? E aí eu tô falando com o chefe já, um chefe canábico e vendo o Patrick vai, acho, lançar pela editora do Clube do Minhoca, a gente tá vendo como é que vai fazer isso ainda. Posso anunciar para a galera do podcast que é em primeira mão, então, essa notícia que vai ter no livro. Assim, tu sabe que vai bombar muito, né? Esses dias eu recomendei, porque no meu podcast, que eu gravo sozinho, né? Eu sempre comento notícias da semana. Então, toda vez que tem alguma notícia de maconha, às vezes eu faço alguma referência a ti. E esses dias tinha lá de uma pessoa que foi enganada com a droga, tipo, era sabão, ela ligou pra polícia pra reclamar que foi comprar droga e era sabão, uma coisa assim. E aí eu lembro que eu mencionei a tua piada do teu show, que não existe o pós-venda. Reclamar. E eu falei do teu show, A Vida Não Tá Nem Aí Pro Teu Planejamento. Então, cara, como a minha audiência é muito grande, eu não sei se tu notou se numa quinta de manhã não teve uns 50 views a mais. Um pico, assim. Um pico, foi a galera que escutou meu podcast e foi pra lá. Vou ser sincero que eu não reparei, peço até desculpa. Gostaria de ter reparado, não vi. Mano, mas eu tô tentando... Eu lancei um especial na quarentena, né? E eu tenho um especial novo que eu coloco, sinto que a viagem vai ser longa, que é um espetáculo que eu não usei tanto ainda, que eu ainda quero botar tirar umas 2 histórias lá, botar mais. Ele ainda tá sendo feito, sabe? Assim, tô curtindo ele ainda. Mas eu quero já começar a escrever um novo, eu até já comecei, mas bem lentamente, que é o próximo, depois do Coloco o Cinto, né? Sim. Que eu acho que vai chamar Como é que faz pra ficar aqui. Que é o quarto show daí. Mas daí eu tô trabalhando nele muito lentamente. Eu queria estar trabalhando muito mais. Na verdade, agora tu tem prazo também, né? Então dá pra ir trabalhando com calma. Depois, quando voltar a ter show... Mas tem muito prazo é ruim, entendeu? A gente já... também. Pra mim é ruim. Tem esse lado. Eu tava sem fazer umas coisas um tempo, aí tem que fazer muito mais, mano. Tem que fazer muito mais com esse tempo aí, aproveitar. Eu queria escrever um filme agora na quarentena, não consegui começar ainda. Eu já tenho a ideia, mas não quis começar ainda. E... Tamo aí, estamos trabalhando. Tudo que não dá dinheiro eu tô fazendo. Beleza. Nando, vou encerrar porque já acho que passamos aí um pouquinho do... Eu tinha bastante coisa ainda pra gente conversar aqui registrado, mas a gente deixa em aberto pra gravar mais uma vez, né? Mais pra frente. Marcamos uma parte 2 aí mais pra frente. Uma parte 2. Só me chamar. Com certeza. Eu quero te agradecer aí, cara. Tu sabe que tu é uma referência aí pra mim, né? Eu até não citei, eu não lembro se eu comentei ali, mas o primeiro cara que eu falei, cara, pra fazer comédia foi contigo. Eu fiz o contato, eu busquei quem é que é o comediante, quero fazer esse negócio de stand-up. Eu li aqui no Sul, Nando Viana, fiz o contato, me respondeu no Messenger, nós conversamos, aí tu me disse, não, lê o livro do Léo Lins, lê o da Judy Carter, e papapá, procura, vai lá, cara, não, se tu tem vontade de fazer, faz mesmo.
Eu não Então, lembrava. Eu fiz a ponte de uma galera até, assim, se parar pra ver. Eu sabia que, por exemplo, o Pedro Esmanioto também uma vez entrou em contato comigo, mandou uns vídeos, mas eu não tinha o que fazer por ele, assim, sabe? E era um gurizão também. Aí eu dei o sim. contato do Pianges, falei pra ele mandar pro Pianges, ele mandou, e aí Isso. e ele começou a entrar na porta da vida dele lá e mostrar o talento dele. Não, Não, não que eu deixa eu sou só, responsável por deixa eu qualquer coisa do só, Pedro, que ele é talentoso, né? tá, não quero quer dizer que o Pedro tu mandou pro Pianges e eu tu mandou pro Donato. Isso, foi. Cada um com a sua. É porque o Pedro era imitador, e daí eu sei que rádio precisa de imitação, e daí eu joguei pra lá. Mas o negócio é fazer os contatos, né, irmão? O negócio é ficar fazendo os contatos das galera. Eu sempre Não, gosto, tem uma mas galera aqui do cara, Sul que eu gosto de trabalhar sempre, fazer uns mas negócios, o tu, Eric também. sim, mas tu mandou pro Donato, cara, e foi muito massa, assim, foi uma experiência. Foi o melhor cara que tu poderia ter me mandado, era pro Donato. Era o cara que tinha a Ah, o noite, Donato era o tava cara que fazendo deu, tudo ele aí. dava segurança pra nós, pros iniciantes, porque ele segurava o show, entendeu? Ele botava o dele na reta, o show do Donato e convidados. É, Então ele segurava, ele abria, ele fazia aquece, ele chamava os caras, assim. Então, cara, foi muito importante, assim, aquele período com o é. Donato. Eu E gosto. Eu gostava dessa época aí, assim, a gente não. Na época que não ganhava grana, mas era stand-up que a gente tinha um raiz, ímpeto. é, Era que tinha um ímpeto diferente do ímpeto que eu tenho hoje, sabe assim? Porque eram assim, mano, se precisasse. Eu sou mais velho também, assim, que o Afonso e o Ventura. O Afonso, principalmente, tem um fôlego pra fazer show que eu nunca vi, né? Assim, adora estar no palco. Eu adoro estar no palco também, não me entenda mal. Mas eu tenho um fôlego diferente, assim, eu não tenho a tiriça que eu tinha. Eu me meti em todo. Se era pra fazer 8 shows na noite, eu dava um jeito de fazer 8 shows na noite pra. Ai, tem um fulano, tem um lá, vamos aham, lá. Nossa, fazia tudo isso, assim. Hoje em dia eu vejo artistas novos, tipo a Giovanna Fagundes, né? A Pri Castelo, os meninos também, o Luca Mendes, a galera, eles sabem onde tem 3 shows na noite, assim, que não era pra ganhar nada, eles picam de um 3 pra fazer, pra estar fazendo. Eu acho isso louvável, eu já fiz isso, mas agora eu não tô tentando não fazer, né? Agora eu tô tentando trabalhar são mais a momentos, obra, né? Sim, mas tu, é. tu, tu, Mas eu farei isso ainda, sabe? É só eu estar com um show novo pra escrever, é só tu estar com o cu na reta de novo que você faz, né? eu sempre digo, tipo, o cara que faz stand-up, assim, que entra na comédia, tu até pode ter uma ambição de ser famoso, assim, mas não é a primeira coisa que move o cara, né? Ah, o cara tá ali e cresce pelo amor pela comédia mesmo, aquela sensação de subir no palco e Pelo contar uma amor, piada. é, É. E eu queria te perguntar isso, pelo depois de, tesão de assim, fazer. tu andou há bastante tempo, tu tá, tipo, vivendo esse lance da culpa do Cabral na televisão, já conquistou bastante coisa dentro da comédia. Tu ainda tem esse tesão pelo punch, mesmo assim, no palco? Tem. Tem. É uma Eu assim, coisa, é uma eu coisa, consigo ficar isso é sem uma coisa fazer, que tá? Eu não, é uma coisa que tu faria, se tu hoje ganhasse 50 milhões na Mega Sena, tu continuaria fazendo comédia? continuaria, mas eu acho que talvez eu fosse arriscar outras coisas, mas a comédia não iria parar, eu ia continuar com a meta de lançar um show a cada 1 ano e meio aí, eu ia ter essa meta ainda, entraria só que seria mais tranquilo, né? Não Sim. precisaria pensar em. Uhum. Talvez os meus shows nacionais seriam mais raros, talvez assim. Sim. Não que eu não os fizesse, mas eu ia fazer 35 shows no ano, entendeu? Assim, Entendi. eu ia fazer 50 shows no ano, talvez. Eu não ia fazer E a nas quantidade de shows que eu boas. faço, que E deve nas ser. boas, é. Eu não ia fazer 150 shows como eu faço, sei lá, Sim, sabe? Eu ia entendi. diminuir. Não sei se eu faço mais 150, mas como eu já fiz 200 e pouco, sabe? Aham. Eu acho que eu seguraria um pouquinho mais, faria as boas, os shows mais legais. E não os shows grandes para encher o bolso de dinheiro, não isso, assim. Eu teria a noite fixa no Clube do Minhoca, por exemplo, sabe? Que Aham, não é. entendi. Eu teria a noite para testar um novo show, esse tipo de iniciativa, temporadinha de aquece, do processo de brisa, né, que eu chamo. Sim. Mas talvez eu estivesse tentando dirigir um filme, talvez eu estivesse tentando escrever um roteiro do filme focado nisso, sabe? Investindo um pouco da minha grana também nessa parada. Não ia ficar parado, não, ia ficar produzindo arte. Possivelmente ia produzir arte, né? Entendeu? E stand-up em paralelo sempre. Obrigado mesmo, cara, pela tua Um disponibilidade abraço, meu aí, tá? querido. Tu sabe que eu te admiro bastante. E tu sabe Muito que tu pode me obrigado. colocar em alguma boa aí, né, velho? Tu sabe que agora que tu tá Pode sabendo deixar. que eu Eu, vendi eu tô academia. com uma boa.
Agora que eu tô sabendo que esses dias tu me falou, faz uma semana que a gente tava conversando, tu me falou, pode deixar que eu vou conversar com você e a gente vou te botar, vamos fazer alguma coisa junto aí nos próximos dias, Vai me passar o contato do Menace lá para um show. Vou passar o contato do Diego Essa é a boa. Pra você. Show bom, tá? com narguilé, áudio bom. Isso. Valeu. Deixa eu pausar aqui o áudio, então. Um beijo, Valeu, Matheus. obrigadão. Valeu. Abraço. Eu que agradeço.